Segunda-feira é o quadro, dia do quadro Educação para o Trânsito, com Fábio Campos, educador especialista em trânsito, que está aqui com a gente. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Estamos juntos, né, para falar de assuntos que envolvem a todos nós, usuários da via pública. É verdade. Eu vi uma informação, Fábio, de que o Detran pode avançar aí nas ofertas de serviços aqui em Santa Catarina, né? O governo do estado agora criou uma nova cartilha para o Detran, para que as ofertas de serviço que o Detran tem sejam aplicadas da mesma forma em todos os municípios, né? Que se leve tudo a mesma lógica, né? Para que em uma cidade não seja diferente da outra. Eu nem sabia que havia diferenciação nessa questão do atendimento, né? Da forma de atendimento ou até mesmo de aplicação de alguma regra. É verdade, Jorge. O Detran lançou os manuais e procedimentos, né, para cada Ciretran, que eles chamam de hoje de autoatendimento do Detran, nas regionais. E por incrível que pareça, Jorge, cada regional tem um padrão diferente, sim, de acordo com a cultura, a questão de horários. Alguns municípios o expediente começa mais tarde, outros mais cedo, a questão de documentação. Então, para quem trabalha diretamente com o Detran, as autoescolas, despachante, vistoria, eles sempre tinham dificuldade, porque dependendo da região que eles estavam trabalhando, realmente tinha procedimentos diferentes. Agora, com o novo manual, é para se padronizar o atendimento. Isso é bom, isso é qualidade de serviço, né? Inclusive, até colaborei na construção de um deles, que é o de examinador de trânsito, sugerindo, né, um procedimento padrão para quem faz o exame, para quem avalia a primeira habilitação. Eu acredito que vai ser bom, até porque é um manual, Jorge, que ele é público. Qualquer cidadão pode ter acesso a esse manual e verificar quais são os procedimentos, quais são os documentos para renovar a carteira, para transferência de propriedade veicular. Então, é um manual que está completo, com várias dicas, e é bom para todos, né, que cria um padrão, inclusive para o usuário. E onde a gente tem acesso a esse manual, Fábio? O próprio site, né, a gente teve acesso ali a ele porque a gente baixa do Diário Oficial, mas, se eu não me engano, o próprio site do Detran deve estar em breve disponível, lá tem para baixar também, em PDF. Você vai escolher o tipo de manual que você quer. Eu quero o manual para entender como é que eu trabalho com a documentação veicular. Eu quero só saber como é que faz o processo de formação de condutores. Então, você consegue baixar o manual de acordo com a sua necessidade. Fábio, a semana passada chamou muito a atenção aquele desabamento lá de parte da rodovia da BR-470 lá em Rio do Sul. Assustador, né? Primeiro dá um desabamento, depois dá um segundo ali, a terra começou a se mover de novo, né? Por sorte não tinha ninguém naquele local, mas o pessoal já estava monitorando lá a situação. E são 20 dias de BR-470 interditada lá em Rio do Sul. Eu imagino para uma transportadora que tem que fazer aquela rota, que agora tem que desviar pela 282, né? O impacto que isso é, combustível, desvio de rota, perda de tempo a mais, né? Nessa toda a situação. A gente tem uma rodovia tão frágil assim. Jorge, a gente, né, infelizmente, né, isso foi uma condição adversa de tempo, né? Chuva. Mas preocupa, né? Porque a nossa rodovia que corre à beira do rio, né? É uma rodovia que liga aí o nosso estado, né? Norte, centro, oeste aí, e é o nosso corredor principal, né? E grande parte dela também está margeando o rio, né? Tem margem com o rio Itajaí-Açu. E é de se preocupar que poderá ocorrer outros deslizamentos. E eu sempre chamo atenção nisso, né, Jorge? Porque não podemos deixar que isso aconteça, né? Acho que o Departamento de Geologia, Topografia do Estado, né, deverá dar uma atenção nesses casos que estão ocorrendo, porque nesse caso específico desmoronou, né, a rodovia e logo em sequência aumentou mais ainda devido certamente trepidações e a força que é realizada ao redor também desse barranco, automaticamente, né, gerou um outro perigo. Mas, Jorge, eu chamo a atenção nesse ponto, mas também nas nossas vias urbanas, tá? Blumenau tem algumas vias urbanas que eu particularmente chamo a atenção. Esses dias eu estava, inclusive, pedalando
né, aqui no bairro da Ponta Aguda e aqui na região aqui da 2 de Setembro, Rua das Missões, eu pedalando à margem do rio, na nova ciclovia que tem agora, me chamou a atenção, sim, tá, pela invasão que o rio está vindo ali. Tá? A gente percebe que está bem próximo o rio da via. E já teve naqueles trechos, né? Já foi desabamento, já ocorreu desabamento na Rua 2 de Setembro, já teve uma parte que o rio já tomou conta, né? No 2 de Setembro. E em 2018 caiu uma parte ali. Isso, né? Isso. Então isso me preocupa também, porque a gente está aí, graças a alguma força externa, que a gente está passando por alguns temporais que não fomos atingidos. Tá? Então, aproveitando a oportunidade de falando da rodovia, são 2 pontos melhor que me chamam atenção. Na 2 de Setembro, que é um dos pontos que me chama atenção, tá? Um pouco ali antes da Toca da Onça, que chama, né? E também mais para frente um pouquinho, ali perto do acesso à Rua da Coca também. Né? São 2 trechos ali próximo do outro que me preocupa, e inclusive a margem esquerda também, né? Aqui por dentro, para ser na BR-470, até porque com os desvios das obras, muitos veículos estão circulando por ali. Então, acho que é importante, aconteceu um caso na 470, e já de verificar as nossas ruas, nossas vias urbanas, para não correr o mesmo risco. E o governo federal e estadual, né, Jorge, faça o levantamento, né, não somente em rodovias, mas também nas pontes também, né, porque é muita chuva, é muita água, e às vezes essa estrutura é abalada, né, e não podemos deixar acontecer. Né. Se tiver como prevenir, ótimo, mas se tiver uma atenção para aquela região, né, já teve alguns sinais, né, de água muito suja, muito barro naquela rodovia, vamos ficar atentos naquele trecho, porque alertar é importante. Sempre, né? O nosso ouvinte Rafael Roberto está falando aqui a respeito sobre essa dificuldade agora, né, do transporte com a rodovia fechada ali em Rio do Sul, é a falta da ferrovia. A gente teve tanta discussão com a rodovia do Frango, né? Tanta discussão com o saudoso Luiz Henrique, governador, e não saímos do lugar. Briga por traçado, briga por não sei o quê, e não saiu nada do papel, né? Jorge, nem projeto evoluiu. Você perguntou antes para mim a questão, né, desse prejuízo, né, da volta que tem que dar, e isso vai chegar aonde esse valor, né, que tem um custo para fazer essa viagem mais longa. Isso vai chegar no consumidor direto. Né, e, infelizmente, isso impacta no consumidor final, que é o brasileiro. Né, porque às vezes foi isso, né, às vezes faltou uma atenção em nossas rodovias que, infelizmente, nível Brasil, né, João, a gente sabemos disso, não é um cuidado, infelizmente, a gente só vê esse cuidado nas rodovias privatizadas, pode ver. Nas privatizadas, esse trabalho já um possível desbarrancamento ou um buraco naquela via, já faz uma previsão. Mas as que não são terceirizadas, infelizmente, a gente passa aí por questões aí de governo. E, infelizmente, vamos ter sorte, né? Contar com Deus aí para poder evitar aí o pior. Na sexta-feira passada, eu estava aqui com o médico pediatra Dr. Marco Schmidt e a gente estava falando sobre a questão do retorno das aulas. E ele chamou a atenção para um detalhe muito importante. É a segurança entre a criança sair de casa, chegar até a escola, da escola para casa, principalmente porque a criança distraída, andando na calçada geralmente em grupo, brincando, e hoje tem os equipamentos elétricos de transporte que não fazem barulho. Não faz barulho e muitos não são nem autorizados. Né? E andam na calçada, e muitos até numa velocidade que não é compatível com... Primeiro que a gente vai começar a ter que discutir esse negócio calçada compartilhada, né? Com certeza. Nesse sentido. E aí a gente chamou muita atenção dos pais aqui para orientar as crianças em casa, porque aumentou o número de patinete, daquelas motinhos elétricas e de outros equipamentos elétricos que a criança não ouve que está chegando um veículo ali perto dela, né? É uma discussão, né, Jorge, que já tinha que ter resolvido isso, na verdade, né? Eu sempre falo que o município... Aqui em Blumenau sequer chegou na Câmara de Vereadores essa discussão. E precisa chegar, infelizmente. Jorge. Vai acontecer o que o doutor Marcos falou aqui, o pior, né? Vai ter um atropelamento, infelizmente,
para tomar providência, para, por exemplo, tirar esse veículo elétrico da calçada, fazer com que ele pare, né, e respeite as faixas pedestres como os demais veículos. Precisa regulamentar, porque além disso, ô Jorge, alguns andam com essas scooters ou patinete, transportando criança menor de 10 anos, que não pode. Tá? A criança tem pode... isso também. Tem outra questão, que eu não posso transportar uma criança menor de 10 anos. Nem motocicleta, nem patinete, nem ciclo elétrico. Não pode, é lei. Aí parte de 2 pontos. Precisamos regulamentar isso e também fiscalizar. A fiscalização, Jorge, pode ser já. A guarda de trânsito deve chegar nesses donos de veículos aí que estão conduzindo, esses condutores, você não pode circular aqui. E no pior cenário, ou melhor, depende do ponto de vista, remoção do veículo para o pátio. Porque é segurança em primeiro lugar. E principalmente as crianças, né? São os mais frágeis. Né? Além de ser um ser humano, ainda é ser uma criança. E realmente, no Reino Unido, Jorge, lá estão criando um barulho para o elétrico, porque ele aumentou o atropelamento de cegos. Né? Já não enxerga, não faz barulho, então imagina o perigo. Exatamente. Entendeu? Então é uma tendência de controlar o quanto antes que o pior aconteça. Prevenção acima de tudo, né? Prevenção. Por falar em prevenção de acidente, a gente lembra da fiscalização, né? Que também a gente pode ter, que ela pode ter a visão de que ela funciona como uma prevenção. E nesse sentido, chama muita atenção o número de infrações registradas após a instalação da fiscalização eletrônica aqui em Blumenau. São quase 6 mil por dia em 4 meses, né? Um número que chama muita atenção, 81 mil infrações em 4 meses. Cara, tá errada a fiscalização ou estamos errados nós que não sabemos mais respeitar as leis? É um detalhe importante, né, Jorge? Tem que ter, é importante, mas vejam, são 6 mil autuações por dia. E essas autuações por equipamentos, né? Equipamentos, né? Não é o agente de trânsito diretamente na via, né? E poderia ser até maior esse número, né? A gente está falando de velocidade, mas é aquilo, né? Os condutores precisam, né, mudar o comportamento, até porque ficamos alguns anos, né, sem ter nenhum equipamento e voltou, e as pessoas precisam entender que existe a fiscalização 24 horas, né? Não tem um equipamento, Jorge, que ele tem um horário específico. Ele 24 horas fiscaliza. Então você que está hoje aí na via pública, né? Lembre-se, qualquer horário tem que respeitar a fiscalização de velocidade, tem que respeitar o avanço do sinal vermelho e tem que respeitar as áreas azul. São todos hoje eletrônicos. Então, e o equipamento não falha, né? Ele passou o prazo, passou a velocidade, ele autua. Né? Então, o que tem que fazer é criar um comportamento de atenção constante. Tá? Eu sei que para muitos reclamam, porque uns entendem principalmente a velocidade no semáforo. Agora, a pergunta que eles fazem é: isso é legal ter um radar controlando a velocidade em cima de um semáforo? Pode. A lei permite. E está correta a forma como está orientado nos semáforos aqui de Blumenau? Ele segue o padrão, tem que ter a placa R19, que é de velocidade, tem que ter a placa educativa, informando que aquele semáforo fiscaliza. Né? O que acontece, que a gente orienta, né, aos órgãos de trânsito, é que pode colocar mais placas informando sobre isso. Né? É o que não acontece muito na prática. Tem uma plaquinha antes falando que o semáforo fiscaliza e no semáforo. Aí, às vezes, dá uma sensação que não tem sinalização, mas tem. O mínimo previsto tem. Né? Só que a gente busca, lógico, custa um pouco mais, mas, enfim, está tudo certo, não tem nada errado, temos que mudar comportamentos. Tá? E a velocidade é isso, é acompanhar conforme cada placa determina. Fazer campanhas, acima de tudo, para educar, né? Tem muita gente que acha que a educação vem pelo bolso. Aí, Jorge, eu vou falar como educador, tá? Eu acredito, no meu ponto de vista, que aí faltou uma campanha. Né? Ficamos aí 6, 7 anos sem ter. De mostrar como é, né? Isso, essa é a... Tal data começa, né? Eu sei que o órgão ele avisou 30 dias antes, tudo bem. Mas isso não isenta de uma campanha, porque a campanha também favorece a segurança viária, entendeu? Então, eu acredito que talvez tivesse uma campanha lá atrás... No momento que foi dado prazo, daqui a tantos dias será fiscalizado, deveria ter tido uma campanha, né, pela escola pública, rádio, TV, na via, cuida com a velocidade, entendeu? Acho que poderia
ter tido essa campanha. Mas não teve, mas agora é mudar o comportamento. É isso aí. Então, todos os semáforos que você passar, que tiver lá, né, que existe fiscalização e do lado tem uma placa de velocidade, no semáforo mesmo tem que estar. É porque ali, quando você passa, é monitorada a sua velocidade. E então, não adianta, Jorge, amarelou, para. Não acelera. Ou já foi o tempo que amarelo é para acelerar, né? Hoje amarelo é para parar. Agora tem que reduzir, frear e parar. Para garantir que não vai ganhar uma multa. Obrigado, Fábio, pela participação. Uma ótima semana. Segunda tem mais Educação para o Trânsito aqui na Itaberá. Grato, Jorge. Boa semana a todos. Até semana que vem.